guys and girls, how are you doing? Como é que vocês estão? I'm great. Eu estou ótima. And I hope you are all great too. Espero que vocês também estejam. Welcome to our English class number 35. Bem-vindos à aula 35. We're going to talk about, vamos falar sobre simple present tense, interrogative form for I, you, we and they. Então, a gente vai falar sobre o presente simples na forma interrogativa para os pronomes eu, tu, nós, eles ou elas, ok? Os objetivos propostos para esta aula são compreender o uso do tempo presente e prática demonstrando a estrutura na forma interrogativa para os pronomes I, you, we and they. Interrogativa, lembrem que é sempre pergunta, ok? Desenvolver a prática verbal através da estrutura das frases na forma interrogativa, com a partícula auxiliar de perguntas, do, para os pronomes I, you, we and they. Então vamos lá, simple present tense. Interrogative form. Para o simple present tense, o presente simples na forma interrogativa, usamos o verbo auxiliar do, antes dos pronomes pessoais I, you, we e they. Na língua portuguesa, fazendo um comparativo, quando nós temos uma pergunta, tanto na escrita quanto na fala, nós usamos apenas o ponto de interrogação. Na hora de nós falarmos, nós acabamos ainda fazendo a entonação na língua portuguesa, para a gente saber que é uma pergunta, certo? Já na língua inglesa, vocês vão perceber que a pergunta não tem tanta entonação para eles, né? Porque nós acabamos fazendo por hábito da nossa língua, mas é que tem, além do ponto da interrogação, principalmente na escrita, para você perceber, tem um verbo auxiliar. Auxiliar quer dizer o quê? Que ajuda a fazer uma pergunta, certo? A gente já viu numas outras aulas, principalmente com o verbo to be, que nós temos, então, para a pergunta, sempre um verbo que nos auxilia, certo? Já no presente, então, esse verbo é o do, ok? Então, a gente vai precisar falar do na frente dos pronomes I, you, we and they. E também nós vamos precisar, na hora da escrita, além do ponto de interrogação da pergunta, ter o do, então, na frente dos pronomes, certo? Sempre vai ser assim. Vocês sempre vão me ouvir falar que toda pergunta em inglês vai ter um verbo auxiliar. Às vezes é o mesmo verbo que está dentro da nossa frase normalmente, como pode ser que seja uma partícula totalmente diferente. Então, olha lá. Nas formas interrogativas, que são as perguntas, o auxiliar do sempre será falado e escrito antes do pronome pessoal. Mesmo que haja algum outro pronome interrogativo, como quando, onde ou qual, o auxiliar se encontrará sempre antes do pronome. Assim, como você pode perceber, o verbo auxiliar do não tem tradução. Ele apenas indica que a frase está na forma interrogativa. Então, vamos ver como é que é toda essa explicação na real. Olha lá, a minha frase é muito famosa essa frase, inclusive. Do you speak English? Você fala inglês? Então, olha aqui, ó. O you, o meu pronome você, como você já estudou, tá aqui, certo? Em português, eu só digo, você fala inglês? É como se eu partisse daqui para essa frase. Mas na língua inglesa, não. Eu vou precisar desse do. Olha lá. Do you speak English? E como eu li lá no slide anterior, ele não tem uma tradução. Porque se eu traduzir ao pé da letra, eu vou partir novamente daqui. Eu vou precisar colocar o do apenas para que aquela pessoa que esteja lendo ou para a pessoa que está ouvindo o que eu estou falando, saber que é uma pergunta, certo? Sempre vai estar o do lá para esses pronomes. E eu acabei falando, em alguns slides anteriores, que pode ser que eu tenha algum pronome interrogativo. Aquelas palavras que nos ajudam nas perguntas. Quando, onde, por quê, como e assim por diante.
certo? Então, nós não vamos colocar o do lá na frente de tudo isso. Não, se nós tivermos uma palavra dessa como interrogativa, como exemplo, a gente vai falá-la normalmente e vai apenas colocar o do na frente do pronome, certo? Vai esperar chegar o pronome. Se você ainda não memorizou os pronomes, você vai ter que estudar. Vai ter que colar o seu rosto lá no caderno, no seu livro, no material aqui nas nossas aulas e vai ter que memorizar. Porque os pronomes pessoais são a base da língua inglesa. Então, se você ainda não memorizou, estude, porque senão vai ficar muito mais difícil para você entender. Você precisa entender o que está aqui escrito, certo? Então, olha lá, outra frase. Do the boys play soccer? Os meninos jogam futebol? Teacher, aqui não tem um pronome, certo? Nós temos um nome, the boys, os meninos. Então, o que nós temos que fazer? Desde lá de várias aulas anteriores, a gente fala que precisa trocar o nome pelo pronome. Nós vamos fazer isso mentalmente, para a gente saber onde colocar o auxiliar, não é? Então, se eu trocar a palavra the boys, os meninos, por um pronome, quem são the boys? Quem são os meninos? São eles, exatamente, they. Então, eu sei que mentalmente boys é they. E eu vou saber que eu vou colocar o auxiliar do na frente do pronome. Por isso, do the boys play soccer? Os meninos jogam futebol, certo? Então, eu preciso colocar, tenho que colocar. Olha só, apareceu um dos pronomes interrogativos que eu falei para vocês. What time do you have breakfast? A que horas você toma o café da manhã? What time é a expressão de tempo. Podemos usar, inclusive, como um pronome interrogativo, aquele que me ajuda também na pergunta. Vocês perceberam que o do não está na frente da frase toda? Ele está na frente apenas do pronome. Chegou o pronome, o do vai ser colocado na frente dele, tanto na fala quanto na escrita. What time do you have breakfast? A que horas você toma o café da manhã? How do John and Paul go to school? Como o John e o Paul vão para a escola? Então, olha o pronome interrogativo aqui. How? Como? A gente não colocou o do na frente deles todos. A gente vai apenas colocar o do na frente do pronome. Teacher, não tem um pronome ali, tem nomes. Então, mentalmente, precisamos trocar os nomes pelos pronomes, ok? So, let's go. John and Paul. O John e o Paul são eles. Trocamos. John and Paul, they. Então, eu sei que o do vai ser colocado na frente do nome, do they, ok? Então, how do John and Paul go to school? Como John e o Paul vão para a escola? Nós brasileiros, inclusive eu até já comentei isso em uma das nossas aulas, a gente acaba fazendo a entonação da pergunta. Quando você conversa com algum americano ou, por exemplo, algum britânico, eles não têm esse hábito de fazer essa entonação com tanta veemência igual nós fazemos. Por quê? Eles ouviram que o pronome, que o do, não o pronome, que o auxiliar está na frente do pronome, eles sabem que é uma pergunta. Então, eles não precisam fazer toda essa entonação que a gente faz. Isso é mais comum da língua portuguesa. Do you ride a bike every day? Você anda de bicicleta todos os dias? Olha lá, ó. Do you ride a bike? Não tivemos nesse momento nenhum pronome interrogativo. Então, tá tudo certo. Colocamos o do na frente do you. Do John and Paul, de novo, have guitar classes on Saturdays? O John e o Paul têm aulas de violão aos sábados? Então, olha lá. Sabemos que John and Paul, na nossa cabeça, já foi transformado num pronome. Quem são John and Paul? They. Do they, entre parênteses, na nossa cabeça, trocamos pelo pronome, have classes on Saturdays. Eles têm aulas no sábado, right? Do you watch TV at night?
Você assiste TV à noite? Do you watch TV at night? Precisamos colocar lá o do. Do the children take a shower in the morning? As crianças tomam banho de manhã? Olha, the children, as crianças. Então, eu preciso mentalmente mudar para o pronome. Quem são as crianças? Elas. They. Do they take a shower in the morning? Do the children take a shower in the morning? Muito bem. Então, olha a estrutura. Como a gente já viu em todos os exemplos. Nós temos, então, o verbo auxiliar, que é o do, o pronome pessoal, you, watch TV, que é o verbo, in the morning, complement, que é o complemento. Então, nós vamos sempre colocar falar e escrever o do na frente do pronome. Do you watch TV in the morning? Do you watch TV in the morning? Você assiste TV de manhã? Então, o do indica sempre a pergunta. Outro exemplo. Do they have breakfast at 7 a.m.? Eles tomam café da manhã às 7 horas da manhã? Então, de novo, do, que é o verbo auxiliar, they, subject pronoun, que é o pronome pessoal, have breakfast, verb, é o verbo, at 7 a.m., complement, às 7 da manhã, right? Do they have breakfast at 7 a.m.? Então, precisamos sim colocar o do. A tradução já contei para vocês. Então, para praticarmos o uso do Simple Present na forma interrogativa com respostas curtas, você vai perceber que usamos a resposta à própria partícula auxiliar. É um pouquinho diferente da língua portuguesa, e não o verbo principal. Tanto nas respostas afirmativas quanto nas negativas. Então, vamos lá. Como é que eu vou responder isso? Do you wake up early? Você acorda cedo? Se você acorda, você vai dizer yes, I do. E se você não acorda, no, I don't. Vocês estão percebendo que eu não respondi com o verbo? Eu não respondi yes, I wake up. Sim, eu acordo. Isso é uma regra. Teacher, eu poderia responder assim? No. Isso é regra gramatical. Lembra daquele que eu sempre comentei com vocês? De um professor que eu sigo no Instagram? Ele fala, aceita que dói menos. Não pergunta, é assim e ponto final. Just accept it. Só aceita, right? So, você vai responder essa pergunta com o auxiliar, não com o verbo. Então, do you wake up early? Yes, I do. Ou no, I don't. Lembra que o don't é o não da forma negativa, que a gente viu na nossa última aula, certo? Eu não posso apenas dizer not. Eu tenho que ter o do junto, do not, igual a pergunta, certo? Ele é um indicativo que o meu não está no presente. Do they play with your dog? Você brinca? Você não. Eles brincam com o cachorro? Yes, they do. Com o seu cachorro. Que seja bem específico isso, né? Eu acabei não trocando aqui. Do they play with your dog? Eles brincam com o seu cachorro? Com o seu? Yes, they do. Or no, they don't. Vocês estão percebendo que eu não falei o verbo, eu falei o auxiliar. E é assim que eles respondem. Teacher, eu posso só responder yes ou no? Não. Para dizer a verdade para vocês, eles costumam colocar a resposta correta. Eles não costumam só dizer o no. Claro que pode, porém, eles não costumam. É melhor usar a resposta completa. Do you do your homework every day? Você faz a sua tarefa todos os dias? Aqui nós temos um agravante nesta frase. Por quê? Os alunos acabam confundindo e é bem natural, não precisa se preocupar. Você está percebendo que aqui nós temos dois do? O primeiro do é o meu indicativo de pergunta e ele vem antes do pronome you, ok? O segundo do, ele é o verbo fazer. Lembra? Do your homework? Fazer a sua tarefa?
Eu preciso repetir, teacher? Eu não posso só falar um? Não, eu vou ter que usar os dois. É como se ele fosse um zero à esquerda. Para cá, ele não tem tradução, mas eu preciso que ele esteja lá. Para a direita, ele é o verbo fazer. Então, você vai precisar usar sim os dois do. Do you do your homework every day? Você faz a sua tarefa todos os dias? E se a resposta for afirmativa? Yes, I do. E se for negativa? No, I don't. Certo? Então, você vai precisar usar o auxiliar. E perceba que é bem diferente da língua portuguesa, porque como nós não temos um verbo auxiliar, nós respondemos com o verbo, é óbvio. Mas em inglês é um pouquinho diferente, ou melhor, muito diferente. Precisamos então sempre responder com o verbo auxiliar, certo? Não com o verbo da frase. Do you and your sister go to school on Saturdays? Você e a sua irmã vão para a escola nos sábados? Estão vendo que aqui a gente tem então o vocês. You and your sister. Então, trocamos de novo os nomes pelos pronomes para a gente entender. Do you and your sister go to school on Saturdays? Se a resposta for afirmativa, yes, we do. Sim, nós vamos. Se for negativa, no, we don't. Não, nós não vamos. Em português a gente acaba colocando o verbo também, mas em inglês não há necessidade. Você vai apenas colocar a negação. Essas aqui são todas respostas curtas, são as mais utilizadas. A gente também vai aprender as respostas completas, que eu diria praticamente a mesma coisa para afirmar ou para negar, certo? Mas é bom você sempre saber as duas. Do you have lunch with your family on weekends? Você almoça com a sua família nos finais de semana? Se a resposta for afirmativa, yes, I do. E se não, no, I don't. Perceberam? Pode-se perceber em todos os exemplos que o auxiliar do encontra-se sempre na frente do pronome pessoal, mesmo com qualquer outro pronome interrogativo, certo? Isso aqui vocês perceberam. Então, chegou o pronome, eu vou colocar o you, ou you não, o do na frente dele. Aqui, no caso, é o you, né? Lembre-se sempre de usar o dicionário físico ou online para tirar suas dúvidas. É muito prático. E a maioria de vocês, eu sei que tem o celular na mão. Então, é muito prático, é rápido e te dá muitas opções, inclusive da própria pronúncia, que a gente não tem no dicionário físico, não é? Tem, mas aí às vezes causa-nos dúvida. O dicionário é um material que acompanha qualquer estudante de línguas, tanto online quanto o físico. Ele é o nosso parceirinho. É aquele que chegou lá no final do ensino médio, está quase destruidinho. Ou então o aplicativo, que chega a fazer um buraco na tela de tanto que você usou. Eu particularmente também uso muito, principalmente para pronúncia. Às vezes eu acabo esquecendo pronúncia também. E vários outros significados que eu uso bastante para poder ajudar vocês também. So, the class is over and I hope you have enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Thank you for your attention. Bye bye.